igreja, aqui no livro de Ruth, nós começamos a falar sobre os novos começos e eu vou dar continuidade aos novos começos, o recomeço, aliás, que a gente precisa para a nossa vida. Aqui no livro de Ruth, capítulo de número 1, aleluias. O versículo de número 20, Ruth capítulo 1, o versículo de número 20, Ruth capítulo 1, versículo 20, diz assim: porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamais Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Pode passar o versículo 2. E tinha Noemi uma parente de seu marido, chamado um homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquelas em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Foi pois e chegou e apanhou espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe ele, o Senhor te abençoe. Depois disso Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi nos campos de Moabe. Disse ela, deixa-me colher as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vais a colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. E os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após ela. Não dei ordem aos moços que não te moleste. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pelo pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Curve a tua cabeça. Querido Espírito Santo, novos começos exigem novas atitudes. Meu Deus, nós oramos e pedimos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Amado igreja, eu queria pedir aos senhores o seguinte: esse texto que fala de Elimeleque,
que era o homem que morava em Judá, com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Quilion e Malom. E a Bíblia fala que houve uma situação, uma crise em Belém. E Elimeleque toma uma decisão de ir para Moabe. E chega em Moabe, a Bíblia fala que ele morre. Noemi fica com seus 2 filhos, que casa com mulheres moabitas. Um casa com Orfa e o outro com Ruth. Passando 10 anos, os filhos também morrem. E Noemi fica numa terra estrangeira, sem marido, sem filhos, desolada. E a Bíblia fala que ela escuta que tem pão novamente em Jerusalém. E ela toma uma decisão: vou regressar para minha terra. Eu aqui já não tenho mais quem? Não tenho mais nada. Não tenho mais marido, não tenho mais filhos. E ela despede as noras. E ao despedir as noras, elas choram. E ela diz: eu não posso dar a vocês outros maridos, não tenho filhos ainda. Que eu tivesse filho, eu já sou velha. Mas vocês esperariam eles crescerem para quê? Para vos despojar? Claro que não. Então, vocês estão livres para ir para o teu povo e para os seus deuses. E uma moça, uma das noras, chamada Ruth, ela diz: não me insista para te deixar, porque eu não vou te deixar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu. Ou seja, essa moça, ela abre mão da sua nação moabita para assumir a nação de Israel como uma nação da sua vida. Essa moça, ela abre mão dos seus deuses para adorar o Deus de Israel. E aí é onde começa o processo. O que acontece aqui? Primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa lição: nós devemos aprender a ser grato com quem cuidou de nós. Noemi, amado, eu tenho certeza absoluta que Noemi deu um ótimo exemplo para Ruth. Ruth, na verdade, ela amava Noemi, talvez como um amor de mãe, porque quando ela percebe que Noemi já é uma mulher idosa, e ela conhecia muito bem a situação de quem? Da mulher. Ela imaginou o seguinte: se Noemi voltar sozinha, essa senhora vai morrer, porque essa é uma viúva, ela não tem mais o quê? Mais ninguém. Então, por amor a Noemi, Ruth, ela toma a decisão em quê? Em voltar, é estar com Noemi. Gente, gratidão não tem preço. Amém? Hoje o mundo está vivendo uma égida da ingratidão. As pessoas, quando precisa de você, elas te procuram. Quando precisa de você, elas estão disponíveis, porque precisa de você. Mas quando elas melhoram, parece que você já não o quê? Já não existe mais. O teu papel, o teu valor já não tem mais valor. Quantos filhos ingratos. Talvez eu estou até falando para alguns aqui, que estão sentados aqui, porque você está aqui, mas você esqueceu a sua mãe, você esqueceu o seu pai, você esqueceu pessoas que muito contribuíram para o teu sucesso e para o teu desenvolvimento, mas parece que hoje
ao estar por cima, você só lembra dos seus, você só lembra do seu umbigo, você só lembra da sua vida, e você esquece que lá atrás ficou uma mãe que não tem cuidado, lá atrás ficou um pai que deu tudo para você estudar, mas você esquece. Amado, quantos pais frustrados porque se sentem lesados. Em Angola, aliás, em África se tem um hábito. Eu, fazendo alguns estudos, descobri que o africano, ele tem muito filho. E uma das questões é, mas por que tem tanto filho? E nós descobrimos que os muitos filhos é para ver se na velhice um desses filhos cuidem de quem? Cuidem do pai na velhice. Porque aqui nós não temos um sistema previdenciário, não se tem uma aposentadoria, então o pai e a mãe, quando envelhecem, vão depender de quem? Por isso se tem muitos filhos. Mas tem muito filho aí, amado, que poderia fazer um pouco mais. Porque nem sempre é dinheiro. Às vezes é cuidado. Às vezes um telefonema. Às vezes uma visita. Posso falar? Às vezes tem filhos aqui que está 10 anos sem visitar o seu o quê? Os seus pais. Você esqueceu teus pais de quê? Amado, por favor. Hoje é dia de você ser grato. E dizer, Deus, poxa, eu vou dar um telefonema para minha mãe. Eu vou dar um telefonema para o meu pai. Eu vou mandar um saldo para minha mãe. Mãe, tá aí um saldo, mãe. Não posso fazer muito, mas... Amado, gratidão. Aqui eu aprendo que Ruth foi grata. Ela olhou a situação de Noemi e entendeu que Noemi já era velha, Nick. E ela sozinha não iria o quê? Não iria suportar a dor daquele problema. E ela para isso vem. Primeira coisa. Segunda coisa que nós devemos aprender aqui com esse texto. Nós devemos substituir a amargura por ação. Tem muita gente que fica presa onde? Na amargura. Aqui no versículo, a gente percebe no Ruth 1:20, que ela chegou porém disse, não me chames Noemi, chamai-me o quê? Mara. Ela disse, o versículo 21, eu saí daqui cheia, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que me chamais Noemi? Me chama de amargura, amargura. Mara quer dizer o quê? Uma mulher triste, uma mulher amargurada, frustrada, angustiada. Amado, e ela voltou para Jerusalém amargurada. Ela voltou, amado, de forma triste. Mas olha só a importância de ter alguém que está contigo. A Bíblia fala, imagine Noemi se não trouxesse Ruth. Ela não ia ter ninguém para lhe ajudar. Mas olha a atitude de Ruth. Por que ficar chorando na amargura? Vamos agir. A amargura não vai trazer comida para casa. A amargura não vai trazer solução para os nossos problemas. A amargura não vai nos alimentar, Noemi. Aleluias. Você que talvez passou por uma decepção. Cuidado para você não ficar preso com o quê? Com amargura. A amargura do marido, a amargura da esposa, a amargura do patrão, a amargura do filho, a amargura disso, daquilo outro, amado. É hora de você
trocar essa amargura por uma atitude ativa. Aleluias. A Bíblia fala que Ruth, lá no 2, o versículo 1, bota aí o versículo 1, ela diz o seguinte: tinha Noemi um parente de seu marido, valente e poderoso da família, Elimeleque. O versículo 2, olha o versículo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao quê? Não vamos ficar aqui presa pela amargura. Pessoal, não se prenda pela amargura. O teu Deus é maior que a amargura. O teu Deus é um Deus que te chamou para ser cabeça e não o quê? Para estar em cima e não aonde? Para ser vencedor e não o quê? Você nasceu para ser um vencedor. Então, ao invés de ficar chorando o leite derramado, vamos trabalhar para que venha mais leite para a nossa mesa. Aleluias. Aqui nós aprendemos, Noemi estava amargurada, triste, mas Ruth disse para ela: deixa eu ir trabalhar, Noemi. Aleluia. A amargura não vai trazer pão, a amargura não vai trazer sustento, a amargura não vai trazer solução. Mas se eu for, eu vou trabalhar, e eu vou procurar trabalho, e eu vou trazer para nós o sustento. Quem tem palma, dá palma. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quantas pessoas estão amarguradas? A amargura nos faz perder a razão. A amargura nos faz perder o sentimento de ação. Você tem um Deus que morreu na cruz do Calvário por você. Ele jamais quer que você fique preso aonde? Na amargura. A Bíblia diz: conhecereis o quê? E a verdade vos o quê? Lá no livro do Salmo, versículo 30. Salmo 30, o versículo 5 diz: o choro pode durar o quê? Mas a alegria vem pelo quê? Você pode chorar, mas saiba de uma coisa: a alegria vai vir. A alegria vai vir para o teu coração. A alegria vai vir para a tua família. A alegria vai vir para o teu ministério. A alegria vai vir para a tua alma. Você não vai ficar prostrado, mas você vai se levantar e vai glorificar o Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir o Senhor, que é digno de toda a honra. A segunda coisa que nós devemos aprender é que Deus, Ele tem um favor imerecido. Note bem, amado, é interessante demais essa história. Sabe por quê? Porque Noemi e Ruth, elas não têm nada. Ruth é uma estrangeira, uma mulher improvável, uma mulher que aparentemente não tem o quê? Tem nada. E ela nem conhece o quê? A cultura judaica. Mas a Bíblia fala, amado, que ela pede a Noemi. Já botou aqui o versículo. Ela pede a Noemi: deixa-me ir aonde? No campo. Deixa-me ir. Versículo 2:2, né? Deixa-me ir ao campo. Pra gente o quê? Noemi, a gente aqui, nós duas, vamos morrer de fome. Ô bicho, chora você, chora eu. E a barriga só o quê? Ela disse: deixa-me ir ao campo, para ver se eu consigo o quê? Agora a minha pergunta: quem era Ruth? Uma estrangeira, uma mulher improvável. Mas eu digo para você, amado, a Bíblia fala, o Salmo 125, os que confiam no, são como o quê? Que não se o quê? Mas faz o quê? Ai, que coisa linda.
Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você confiar em Deus, Deus há de fazer o favor imerecido na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus projetos. Deus há de fazer coisas extraordinárias sobre nós. Show rabacanda rababaia. Amado, e a Bíblia fala que Ruth sai. Passa lá, o versículo 3. Pois chegou a apanhar espiga no campo após os segadores, e caiu-lhe uma parte do campo de Boaz. Uau! Amado, nós falamos anteriormente que eles chegaram aonde? Na colheita, lembra? Eles não plantaram, mas eles chegaram aonde? Na colheita. E os campos tinham colheitas. Os homens, os donos das fazendas, contratavam pessoas para fazer a colheita. Só que, ao longo de tanta colheita, algumas espigas ou alguns materiais ficavam para onde? Ficavam para trás. Porque mesmo as pessoas o quê? Colhendo, algumas coisas ficavam onde? Ruth, ela chega por trás. Oh, rabacanda rabandas. E ela pede aquele capataz daquela fazenda: deixa-me o quê? Colher atrás dos segadores. Sabe o que ela está dizendo? Aquilo ali ninguém mais vai colher, porque depois que passa a colheita, tudo aquilo para trás vira o quê? Vira lixo. Mas aquele campo tem o quê? Tem dono. Ninguém pode ir lá sem o quê? Sem autorização. Aleluias. Mas eu digo para você, amado, isso também me leva a crer numa coisa: quem quer arruma jeito, quem não quer arruma desculpa. Tem muitos de nós, amado, que estamos cheios de desculpa, mas na verdade você não quer solução, aleluia. Tem muitos que não estão trabalhando, não é porque não tem trabalho, é porque não se apresenta para fazer o que apresenta o trabalho, aleluia. Tem muitos que estão reclamando da vida, mas não sai do lugar. Tem muitos que estão fazendo coisas, mas não tomam atitude. Nós precisamos ser um povo, amado, que temos que ter atitude de Ruth. É uma atitude de não ficar para trás. Eu não posso ser um segador, mas eu posso ser alguém que vai atrás do segador. Talvez você não possa ser gerente, mas talvez você possa limpar o chão. Talvez você possa não ser o dono, mas você pode ser um funcionário. Mas faça alguma coisa para que Deus olhe a sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir. Amado, a Bíblia fala que Ruth chega e diz: deixa eu colher. Ruth não sabia de quem era o campo. Ruth não sabia quem era o dono do campo. Mas o favor de Deus lhe levou ao campo certo, ao lugar certo. Levou ao campo de Boaz. Deixa eu falar para você, amado, o favor imerecido de Deus é graça. Ruth não merecia nada daquilo, ela era uma estrangeira, mas ela caiu justamente no campo que era o resgatador da família Elimeleque. Aleluias. Amado, a Bíblia fala que ela, por ser uma estrangeira, era até difícil alguém dizer: essa estrangeira quer catar aqui no nosso campo.
Mas a Bíblia fala que o homem ele coloca lá, disse pode pegar, e eu posso imaginar, amado, catar alguma coisa em cima de quem já pegou. Ninguém quer perder nada. O cara que está passando na frente, tá tchuc, 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 tchuc. Para deixar alguma coisa é o quê? É só porque... Aí a Bíblia fala, bota o versículo 24. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Disseram-lhe ele: o Senhor te abençoe. O 5. Depois disse Boaz ao seu moço, que está posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Boaz chegou e já o quê? E já viu uma moça atrás lá o quê? No campo dele. Vem agora, o versículo 6. Respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. O versículo de número 7. Disse-lhe ele: deixa-me colher a espiga e ajuntá-lo-eis entre gravelas após os segadores. Olha o trabalho dessa moça. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora. E não, a não ser um pouco, que esteve sentada para descansar. Sabe o que eu quero falar para você, amado? Trabalho é trabalho. Não tenha medo do trabalho. O trabalho não mata ninguém, mas as pessoas estão vendo quem trabalha. Essa moça, ela começou a colher, e eu tenho certeza que para colher tinha muita dificuldade. Por quê, apóstolo? Porque você tem que pegar depois de quem? Dos outros. Então você tem que fazer um rastreio. E o homem disse: ela desde manhã. No mínimo isso já era no final do dia. Até agora ela não o quê? Ela não parou, a não ser um pouco de tempo para sentar em casa. Gente, que Deus te abençoe. Diga assim: eu tenho o favor de Deus. Deus vai te abençoar. Coloca a mão no coração e diga: Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar nos meus projetos. Deus vai me abençoar na minha vida. Deus vai me abençoar na minha família. Eu serei abençoado em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palma. Terceira coisa, não existe coincidência. Amado, por cristão, não fica pensando: foi por acaso, não. Amado, por cristão é direcionado. Essa moça, ela caiu no campo daquele que poderia lhe o quê? Lhe resgatar. Não foi à toa. O versículo de número, volta o 6, sei lá, volta aí o 5, bota o 5, tá? Ela caiu, a Bíblia fala que ela caiu por sorte no campo de quem? De Boaz. Amado, não tem coincidência, tem Jesus o quê? Jesuscidência. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o teu deitar e o seu o quê? Seu levantar. Muitas vezes quando você passa pela tempestade, você pensa que a tempestade, Deus não sabe. A Bíblia fala que Deus sabe. Quando os discípulos estavam no barco na tempestade, quando Jesus sai da terra para ir para o mar, aleluia, Jesus sabia que os discípulos estavam onde? Estava no mar, aleluia. Eu quero dizer para você: Deus conhece o seu sofrimento, Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua angústia, Deus conhece o seu pesar. E a Bíblia fala que Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida e uma vida abundante. O Senhor quer transformar a tua alma, o Senhor quer tirar a sua dor e colocar alegria. O Senhor quer tirar a tua angústia e colocar
paz. O Senhor quer tirar a tua derrota e colocar vitória. O Senhor quer tirar teu fracasso e colocar você conquistador. O Senhor quer colocar a tua tristeza e transformar em felicidade. O teu Deus é o Deus que vai tirar você lá do fundo, do fundo, do fundo, e te colocará em cima, porque Ele é Deus. Aplauda a Ele. Glória, glória, aleluia. Xarabacanda rabandaia. Rapaz, não tem coincidência. Essa semana mandaram uma foto de uma moça, de uma jovem da nossa igreja que assumiu um cargo de assessora de um governo, de uma província. Muitos podem dizer, foi sorte. E eu vou dizer, foi Deus. Aleluias. Porque a Bíblia fala que Deus trabalha em favor daqueles que servem. Aleluia. A Bíblia fala, sede firmes e constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vale a pena servir, vale a pena adorar, vale a pena estar na presença desse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Pode aplaudir. Não existe coincidência. Salmo 37, o versículo 23, a Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quarta coisa, o caráter define o teu destino. Amado, o caráter define o teu o quê? Você sabe qual é o problema nosso? É que nós não somos íntegros. A gente mente, a gente engana, a gente não tem uma postura ética diante de Deus. Olha, quando Ruth vai até o campo de Moab, passa o versículo de número, o 7, passa o 8. Olha o que o Boaz diz para ela. Isso é caráter. Minha filha, não vai catar em outro campo até o final da onde? Da cega, que isso pode durar 1 mês ou 2 meses. Você vai colher todos os dias aonde? Aqui. Mas passa o versículo. Olha só, os teus olhos estarão atentos no campo da moça. Blá, blá, blá. Pode passar. Caiu sobre o rosto, pode passar. O versículo 11, deve ser o 11. Agora, olha aqui. Diga assim, o caráter vai à frente. Ela pensou que era uma desconhecida. Eu sou o quê? Eu sou uma estrangeira. Ninguém me conhece aonde? Aqui em Israel. Mas olha o que Boaz fala dela. Boaz não deixou ela colher no seu campo somente pela beleza. Tem muita gente que diz, não, Boaz deve ter visto uma mulher bonita. Amado, tinha muitas mulheres bonitas em Israel, mas é pelo caráter. Diga assim, não é a tua beleza,
não é a tua capacidade, não é a tua inteligência, é o teu caráter, é o teu caráter, é o teu caráter, é o teu caráter, é o teu caráter. Xarabacandarabadaia. Olha, respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Uau! Depois da morte do teu marido. Sabe o que ele está dizendo? Depois da morte do teu marido, você estava o quê? Você estava livre. André, olha aí que coisa bonita, André. Para a gente aprender. E deixaste a teu pai, tua mãe e a terra aonde nasceste. Sabe o que ele está dizendo? Tu és uma mulher virtuosa. Por causa de Noemi, tu abandonaste pai, mãe e a tua terra, e vieste para um povo que antes não o quê? Oh, rabacanda charabás. Olha o 12, olha o 12, que bonito. Olha só, o Senhor retribua o teu feito. Sabe o que o Boaz está dizendo? Eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que cumprir a ordem de quem? De Deus. Deus é que me deu ordem para retribuir a ti o teu caráter. Aleluia! Xerabacandarai. Essa semana, o pastor Josias, uma irmã liga para ele e disse: pastor Josias, o Senhor aumentou o meu salário. Uau! O Senhor elevou a minha posição. Uau! Sabe o que eu quero dizer para você? Os dias atuais, as pessoas estão o quê? Diminuindo. Estão tirando função. Mas pelo teu caráter, eu tenho visto a tua fidelidade. Oh, glória! Eu tenho visto o teu procedimento. Oh, aleluia! As pessoas olham a hora que você chega e olha a hora que você sai. A pessoa olha o dinheiro que entra no caixa e olha também o dinheiro que sai do caixa. A pessoa olha o trabalho que você faz e depois Deus vai te abençoar. Não porque você é isso ou aquilo, não, porque o teu caráter está falando mais alto. Aplauda, 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 aplauda. Uau! Robacanda haha labachuri. Provérbios 22, o versículo 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Esta moça não foi parar naquela eira somente porque era bonita. Eu já vi gente pregar que ela era muito bonita, mas não foi pela beleza que conquistou Boaz. Foi pela atitude. Alguém capaz de abandonar pai e mãe e a terra onde nascesse, os deuses a quem servia, para seguir uma mulher velha, tem que ser boa pessoa. Amado, o quinto ponto: gratidão pela virtude recebida. Tem muita gente, amado, que recebe vitória, mas não são gratos. A Bíblia fala que aquela mulher, Ruth, ela estava colhendo o respingo
Respingo quer dizer o que sobra da sua colheita. Nick, eu posso imaginar que com certeza sobrava muito o quê? Muito pouco. Mas ela está colhendo lá a sobra. Mas quando o Boaz lhe dá a oportunidade, sabe o que ela faz? Ela cai em terra. Não sei se é o versículo. Deixa eu ver qual é o versículo. Que ela cai em terra, tá? E ela se humilha. Acho que é o versículo 10. Vê o 10. Vê o 10. Olha, então caiu sobre o seu rosto e se inclinou em quê? Ela agradeceu. Ela estava pegando, sabe o quê? O respingo. Ela podia dizer, esse cara está me deixando pegar o que ninguém vai usar. Isso para ele não serve para quê? Mas ela reconheceu que mesmo sendo respingo, era uma permissão. Para si o quê? E ela se humilhou. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, lá no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graça pela vossa alimentação, dai graça pela vossa roupa, dai graça pela vossa casa, dai graça pelo vosso trabalho. Agradeça, aleluia. Pode não ser satisfeito, mas ser grato sim. Pai, eu não estou satisfeito com esse salário, eu quero o melhor, mas eu sou grato pelo que o Senhor me deu, porque o Senhor tem coisas maiores e melhores para a minha vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Olha, amado, eu já estou no quê? Estou no quinto, né? Agora vou para o sexto. O sexto, proteção divina. Diga assim: a proteção divina virá para a tua provisão. Olha só, uns estão sendo chamados para assessorar governos, o outro está recebendo aumento salarial e função. Outros mandaram foto, um carro novo para o seu trabalho. Amado, diga assim: a provisão nunca falta para aqueles que confiam em Deus. Amado, o que aconteceu aqui? Olha só, ela estava pegando o respingo, lembra? Mas olha o que Boaz fala para ela. Boaz fala para ela: olha, não vai pegar em outro quê? Em outro campo. Não. Aqui dei ordem a meus o quê? A meus homens, para que ninguém te moleste. Tu aqui nesse campo vai ser o quê? Porque você, como uma estrangeira, pode ser violada, pode ser o quê? Pode ser constrangida. Como você é uma mulher que talvez não tenha dono, estrangeira, viúva, eu dei ordem aos meus homens para ninguém lhe o quê? Para ninguém te perturbar, ninguém te futigar. Aí acontece o inusitado. Lá, a Bíblia fala que, acho que é o versículo 16, bota aí o 16 para a gente ver, tá? A Bíblia fala que ele dá ordem aos seus capatazes, diz assim: olha, aquela moça vai vir catando respingo, mas para que ela não fique só com respingo, que é muito pouco, faz o quê? Deixa cair algumas o quê? Algumas espigas para ela o quê? Louvado, olha aí, deixa cair alguns punhados e deixai-os ficar para que as colha e não o quê? A repreendais. Provisão, amado. Eu fui para catar respingo e agora
eu estou pegando milhas, punhado de colheita, aleluias. Sabe o que eu quero falar para você, amado? Você às vezes entra num lugar como ninguém, e Deus vai te honrando step by step, até você se tornar uma pessoa influente naquele lugar, aleluia. Aplauda Ele, aplauda porque Ele é digno. Eu quero só pedir a você que você tenha condição de entender que Deus vai levantar resgatador para a sua alma. Eu não sei qual é o teu problema, mas a Bíblia também fala, o ponto 7, aliás, sexto, né? Sétimo, a Bíblia fala que Boaz era o resgatador de Ruth, de Noemi, porque na cultura judaica, quando a linhagem se perdia, alguém da família poderia se casar com uma das noras, e aí resgatava a honra da onde? E tinha linhagem que poderia o quê? Que poderia resgatar, não era qualquer homem. E Deus conduz Ruth, a eira de Boaz, o resgatador. Sabe o que eu quero falar para você? Deus vai levantar pessoas para ajudar a sua causa, aleluia. Para nós, o nosso resgatador foi Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala que Ele morreu, e morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de amados, novos começos. E por fim, o 8º ponto. Para Deus fazer um novo começo, não precisa de muito tempo. Deixa eu falar para você. Noemi sofreu uma amargura 10 anos. Diga assim, 10 anos. Talvez tenha sido mais. Mas foi 10 anos que Noemi voltou o quê? Voltou sem nada. Noemi voltou sem o quê? Sem dinheiro, sem honra, sem filhos, sem ninguém. Mas Deus, em um único dia, mudou tudo. Aleluia. Deus, para resgatar um novo começo na sua vida, não precisa de muito tempo. Deus pode fazer ainda essa semana tudo mudar na sua história. Deus pode fazer ainda nesse mês tudo mudar. Aquilo que você está sofrendo há anos vai cessar, e você vai começar um novo tempo de conquista, de vitória, de solução, em nome de Jesus, porque Deus é Deus. Aleluia. Xarabacanda rabandaia. 10 anos de amargura. E um dia, quando Ruth, bispa, chegou naquele campo, Deus estava dizendo: nunca mais passarás necessidade, porque Ruth todos os dias levava a colheita para sua casa, fartura. Mas não é só isso. Depois foi aquele homem que resgatou. E por último, amado, a oração. A Bíblia fala que Ruth casa com Boaz. E depois de casar com Boaz, veio o filho. Oh, rabacanda, rabahas. Amado, e quando ela pega o filho, ela levanta a Deus e faz uma oração dizendo: oh, rabacanda, xarabahas. A beneficência do Senhor é para os grandes e é para os pequenos. A beneficência do Senhor é para aqueles que buscam a sua face. A beneficência do Senhor, eu saí amargurada, o Senhor me deu uma filha que vale por mais que 10 filhos. Aleluia.
essa filha Ruth emprestada, me deu novamente o nome, me deu novamente um filho. Oh glória! Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem glória dá glória, glória, glória. Glorifica, glorifica ao Senhor, glorifica Ele, glorifica. Se alguém tem um glória a Deus, um aleluia, abre a tua boca e